Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui junto de novo contigo. Hoje eu vim trazer uma palavra sobre princípios para uma vida abundante e de sucesso. Ah, Veja, você talvez conheça na igreja pessoas que estão congregando, conhecem a Deus, né, têm um relacionamento com Deus, buscam, mas a vida está sempre cheia de problemas. Vida travada, vida complicada, a educação dos filhos, o relacionamento familiar não está bem, a vida profissional, financeira está toda enrolada. Talvez você conheça também pessoas que não têm nenhuma convívio com a igreja, não tem nenhuma declaração de fé com Deus, não tem nenhuma relação especial, né? Mas acabam experimentando uma vida de maior prosperidade financeira. Aí você vai olhar a família, parece que as coisas vão bem, fluem com uma certa qualidade, né? Os filhos estão bem encaminhados, tudo, e aí você fica naquela questão, peraí, como é que é esse negócio? Né? Então, não adianta estar na igreja, estar na igreja é um problema, ou a Bíblia não é verdadeira, ou Deus não existe. Né? Qual é a história? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu queria ler um texto de Romanos 2, de 9 a 15. Veja, talvez você não seja um cristão, não esteja buscando, fica aqui. E nós vamos falar hoje de princípios para uma vida abundante e uma vida de sucesso, tá? Independentemente da tua fé. Então vamos lá, Romanos 2, 9 a 15 diz assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, em outra tradução, não há acepção de pessoas. Todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, está falando da lei de Moisés, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Tá? E aqui eu abro um comentário, tá? Antes de dar sequência no texto, que no Antigo Testamento o povo era regido pela lei, né, de Moisés. No Novo Testamento, a lei se tornou como uma coisa para o tempo de imaturidade. E o tempo da maturidade, você começa a seguir princípios. Como Jesus disse, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei e os profetas. Então ele deu princípios. E a Bíblia está cheia de princípios para uma qualidade de vida cristã, uma qualidade de vida. É um manual prático para uma vida de sucesso, para uma vida abundante. E hoje vamos falar sobre estes princípios, quais são. E vale para um cristão, para o não cristão, vale para qualquer pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aí o texto segue dizendo assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, veja, eles não têm, não conhecem, mas praticam naturalmente, espontaneamente, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei de Moisés, pois mostram as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então veja, a Bíblia é um manual de Deus, que é o nosso Criador, tá? É um manual de Deus com princípios para uma vida abundante. Se você seguir esses princípios, se você praticar esses princípios, a tua vida vai fluir. Se você não pratica, ela não vai fluir. Tá? Então você está na igreja, mas não segue os princípios. Para você está previsto o quê? O que nós lemos aqui no texto lá em cima. Tribulação e angústia. Vida travada, resultados ruins, vazios de alma, tá? Uma série de dificuldades. Agora, você não está na igreja, mas naturalmente segue princípios de Deus, glória, honra e paz estarão sobre a tua vida. Né? Vida abençoada, fluente, uma alma leve. Tá? Então, a questão aqui está não apenas em ter fé, mas está em seguir princípios de Deus para ter essa qualidade de vida. Olha, esse é o manual daquele que criou. Né? Todo mundo que inventa um produto, cria, produz,
ele passa um manual, olha, isso daqui funciona assim. E ele é uma carta de Deus dizendo, olha, vocês funcionam desse jeito, sigam esses princípios que as coisas vão dar certo. Então, quando aquele que não tem nada a ver com a igreja, com Deus, não conhece Jesus nem nada, mas segue os princípios, ou muitos deles, né, naturalmente a vida dele é boa, a vida dele flui, como está dizendo o texto aqui, tá, que nós acabamos de ler. Né? Quando o cristão, que é um homem de Deus, por exemplo, muita gente fala sobre a importância de escolher bem o seu casamento, né? E dá tanta ênfase, as coisas vão dar certo se você escolher bem e tal. Gente, desculpa, eu vou contrariar essas posições. Escolher bem é muito importante, é fundamental. Mas mais importante do que isso é viver uma vida conjugal, uma vida familiar, seguindo os princípios que Deus nos ensina na sua palavra. Tá? Então, mais do que a escolha original, é como eu levo a vida dentro de casa, é como eu conduzo a minha família, como eu conduzo o meu casamento. Tá bom? Isso é muito mais importante. Ah, casei mal, tem gente que casou aí sem ter nada a ver, se conhecer num ambiente horrível, até espiritualmente cheio de problemas e tal, mas chegaram juntos no Evangelho, começam a estudar a Bíblia e decidem seguir, praticar os princípios de Deus. E aí a coisa funciona. E vai funcionar, tá bom? Tem um detalhe importante aqui nesse texto que eu queria chamar muito a atenção, tá? Em que ele fala assim, disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Para você ter uma virada na tua vida, e esse é o propósito dessa mensagem, começar uma grande virada na tua vida, impulsionar grandes mudanças na tua história a partir de hoje, tá? Porque esse é um momento que foi preparado para a tua vida, por Deus, conhecendo Ele ou não, um momento preparado. Tá? Então, é um despertar da consciência. Se eu não tomo consciência da qualidade de vida que eu estou tendo, qual é a minha realidade de fato, interior e exterior? Como é que está a minha casa? Minha família, como é que estão meus filhos, como é que estão meus negócios, a minha vida financeira, minha vida profissional, né? Como é que está o meu coração, as minhas dores e angústias de alma, o que pesa dentro de mim, como andam os meus vazios interiores, tenho mágoas, guardo ressentimentos, eu sou uma pessoa gentil ou amarga, eu sou humilde ou soberbo nas minhas relações, na minha vida. Sou uma pessoa tóxica ou sou uma pessoa agradável de convivência para as outras? Eu escuto e avalio críticas, comentários a meu respeito, correções, ou não dou ouvido para nada disso? O que me tira do sério e me faz cometer erros importantes? Quais são as situações, coisas, pessoas, provocações que me tiram do sério, me levam à perda do equilíbrio emocional, me fazem, às vezes, se tornar hostil ou agressivo? Quais são essas coisas? Veja, para começar uma grande mudança, é preciso uma tomada de consciência. Ativar consciência e pensamentos. Como que eu me vejo? Como eu estou de fato? Qual é a minha realidade atual? Porque, às vezes, a gente se protege criando uma realidade paralela e não é a verdadeira, não é a real que eu estou vivendo. Então, como é que eu posso trabalhar isso na minha vida? A primeira coisa realmente é se abrindo, avaliando o que eu estou construindo de fato na minha história. Qual é o nível de satisfação que eu tenho naquilo que eu estou vivendo? Essa é a minha missão de vida ou eu me afastei muito dela? Eu me desviei para seguir padrões humanos? Eu estou fazendo realmente o que está dentro de mim fazer ou estou fazendo para agradar consciente ou inconscientemente outras pessoas? Às vezes até para honrar os nossos pais. Realizar sonhos dos pais que eles não realizaram para eles e querem realizar através de nós. Mas muitas vezes não é o chamado de vida, de missão de vida que está dentro de você. Então vamos lá, eu vou começar a falar sobre esses princípios. Tá? Mas antes eu queria te chamar mais atenção para um detalhe aqui do salmista, Salmo 51, dos versos 3 a 7. Está escrito assim, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Veja, essa oração é tão profunda, e ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque eu já vi muitas vezes pessoas orando assim, aparentemente se humilhando diante de Deus, falando: eu sou um vil pecador, eu faço tudo errado, não sirvo para nada e tal. Termina a reunião, você vai lá conversar com a pessoa, você realmente é uma grande pecadora. Eu falei isso uma vez para uma mulher de intercessão, estava lá, fez essa oração na minha frente, e eu falei: realmente você erra muito, né? Você é uma pecadora. Foi um teste que eu fiz, sabe? Não quis ser grosseiro. E ela: o que é isso, irmão? Eu sou uma mulher de Deus, sou uma mulher santa e tal. Eu falei: bom, então o que você falou para Deus há 5 minutos atrás não era verdade? Veja, não é desse tipo de confissão e de humildade que nós estamos falando. Tá? Não é de uma aparência, é de algo real, algo profundo, é algo que alguém fala: eu tenho errado com a minha família, eu tenho errado no meu casamento, e aí você chega depois, fala para ele: cara, você precisa melhorar a tua relação. Eu reconheço, eu tenho errado, eu estou trabalhando para melhorar, sim. Né? Eu errei com meus filhos aqui e ali, não, eu vacilei na minha profissão dos negócios, fiz umas coisas erradas, sim, mas eu tô querendo arrumar, estou querendo resolver. Né? Então, é aquilo que você fala em oração, aquilo que você derrama, é a realidade. Você assume ela na frente de quem você tiver que assumir. Senão você ora para os outros ouvirem, para fazer uma oração bonita. Parece que você é humilde e tal, e não tem nada a ver. Né? Então, é desse tipo de humildade que Deus está falando. Né? E olha que frase linda: eu sei que desejas a verdade do íntimo. Tá? Deus se agrada, em outra tradução, da verdade do nosso íntimo. Ele quer a verdade. Não adianta você colocar uma imagem, né? Fazer uma figura, uma máscara, uma aparência, né? Coloca aquela fantasia, um personagem, né? Uma persona, e fingindo que você é uma coisa que você não é. Deus não se agrada dessa pessoa externa. Deus se agrada da verdade que está lá no íntimo do coração. Né? E é isso que faz a mudança. Conhecendo a Deus ou não, o que muda a tua vida é quando você entra no teu íntimo e assume aquilo que você está sentindo, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, e você começa a tomar consciência de onde você está errando, do que você pode realmente fazer, o que precisa mudar na tua vida, na minha vida. E aí, então, eu vou começar a falar, porque a sabedoria é ensinada quando a gente abre o coração para Deus. Quando a gente abre o coração para nós mesmos, para nossa autoavaliação, para nossa autopercepção. Eu preciso me abrir para Deus para ver que as coisas estão funcionando. Eu preciso me abrir para mim mesmo. Tá? É o momento de tirar o véu, o momento de tirar as máscaras, de se despir e ser exposto àquilo que você é de fato, para que você possa trabalhar aquilo que você quer ser, quer conhecer, quer fazer, quer realizar, quer conquistar. Primeiro princípio muito importante, vamos a eles, é a gratidão. Eu sempre costumo falar que gratidão tem a ver com pare de reclamar. Né? Para de reclamar, reclama de tudo. Reclama do fulano, reclama deixou a roupa ali. Às vezes a mulher com as suas multitarefas, né, ela acaba ficando muito insatisfeita também, reclama disso, reclama daquilo, reclama não sei o quê. Marido chega às vezes do trabalho meio mal-humorado, aí vê alguma coisa em casa que não gosta, reclama dos filhos, reclama da mulher, reclama de tudo. Né? Ou é aquele jovem que chega em casa e tal e começa a reclamar dos pais, sempre há transferências de culpas, de responsabilidades, né? Há uma transferência de ofensas, quer dizer, eu senti ofensas, eu fui maltratado e eu maltrato os meus pais, maltrato o filho, maltrato quem está por perto, o marido, a esposa. Né? Existe essa transferência. Gratidão é também parar de reclamar. Tá? Tem um milagre muito conhecido, para quem conhece, para quem nunca leu a Bíblia,
que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Em que Jesus estava lá com uma multidão, né? A maior delas nessa multiplicação foi de 12 mil pessoas, tá? Estava lá uma multidão e não tinha nenhum McDonald's perto, não tinha condução, não tinha carro, não tinha trem, não tinha um barzinho, não tinha nada. Esse povo vai morrer aqui. Estão longe de áreas um pouco mais urbanas, eles vão morrer aqui. E aí ele pede para os discípulos, vai lá ver quem tem alguma coisa aí, vamos compartilhar. E ninguém tinha nada, exceto um jovem mesmo, ficou lá e falou, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui, toma. Quer dizer, aquilo salvava ele, mas ele abriu mão. Uma coisa muito importante para que qualquer milagre ocorra, né? É você abrir mão de alguma coisa. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta as mãos para Deus, para o céu, e dá graças. Graças te dou por esses 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele fala para os discípulos, agora distribui para a multidão. Os discípulos não entenderam nada. Pegaram lá, ele tinha pedido para separar cestas enormes lá, 12 cestas, e foram com essas cestas. E os pães e os peixes foram se multiplicando na medida que eles foram distribuindo. Então aqui está uma revelação muito tremenda de Deus, é um princípio de vida. Se você agradecer na escassez, sua vida vai atrair a abundância. Gratidão na escassez gera multiplicação. Gratidão na escassez, no pouco, vai te colocar no muito. Sempre. Isso funciona, tá? Perfeitamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, dai graças em tudo, pois essa é a vontade de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer isso para nós. Tenha um coração grato, né? Seja feliz com aquilo que você tem e você vai se colocar. Veja, felicidade ou contentamento com o que eu tenho não é acomodação. Eu posso ser feliz, estar bem com aquilo e desejar e aspirar muito mais. Eu quero coisas melhores. Eu não estou acomodado, mas eu estou bem. Contentamento. Você está bem. Dê graças num pouco, isso vai atrair o muito sobre a tua vida. Tá? E por que dar graças em tudo? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 8,28, disse assim, tudo coopera para o nosso bem, conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Aconteceu coisas estranhas, ruins, aparentemente negativas. Vai te levar para uma coisa boa. Tá? Não vai dar ruim, vai dar bom. Tá? Ok. Segundo grande princípio, humildade versus orgulho. Tá? Cada pensamento orgulhoso que eu tenho me conecta ao inferno, me conecta à escassez, à destruição, ao roubo, à morte. O orgulho ou a soberba são princípios da ruína, da destruição. O orgulhoso é destruído. Né? Orgulho e mentira estão associados para defender e justificar a sua razão e o seu narcisismo. Né? Eu tenho uma imagem, eu sou o cara, eu sou aquela mulher, eu sou aquele cara, eu sou essa pessoa maravilhosa. Né? Foi o outro que errou, foi a fulana que fez isso, não fui eu. A gente transfere as responsabilidades numa racionalização para se proteger, se defender, né? Mantendo elevado o nosso orgulho, mantendo elevado o nosso narcisismo. Eu sou o mundo, pode ser o que é, mas eu sou o cara. Né? Isso te leva à ruína. Tá? Eles estão juntos para não assumir que a vida está vazia, que a vida não está legal, que você está cometendo erros e que você precisa e pode melhorar muito. Tá? Ele te impede o teu crescimento, a tua evolução. Ele bloqueia essa tomada de consciência que a gente estava falando antes. Tá? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Resiste ao soberbo. Se é soberbo,
Não pensa que a tua sorte vai melhorar. Mas você é humilde, logo, logo, tua sorte vai ser virada. E você vai atrair coisas boas, vai atrair abundância, vai atrair qualidade de vida sobre a tua história, sobre a tua vida. Tá? Além de se sentir muito melhor. Orgulho nos leva aos atalhos, não preciso disso. Orgulho alimenta a nossa mágoa e o não perdão. Não vou perdoar, aquela pessoa me machucou, não vou perdoá-la nunca. Né? E aquilo fica um peso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A consciência de que eu também erro e firo me leva a perdoar. Se eu não tenho essa consciência de que eu também errei, eu também machuquei, eu não perdoo. Né? Porque eu estou preso no orgulho. A autossuficiência é a marca do orgulhoso, nos impede de viver o nós. Né? O orgulhoso é ele quem decide, ele é sozinho, ele faz tudo do jeito que ele quer, ele não quer envolvimento, ninguém precisa saber nada, né? É tudo ele. Tá? E aí ele não vive o nós, ele não vive aquele quando dois ou mais estiverem presentes, ali eu estarei, né? Disse Jesus. Né? Melhor serem dois do que estar só, diz a palavra de Deus, se referindo principalmente ao casamento. Né? Ele rejeita aquilo que Deus falou no início da criação: não achei bom o homem estar só e fiz a mulher. Né? Rejeita também aquilo que Paulo falou, né? Nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Então existe o nós, e a autossuficiência é um resultado do orgulho, da soberba da nossa alma, tá? E isso nos isola. Terceiro princípio importante: a multidão de conselheiros. Escute, ouça, procure pessoas sábias, procure alguém que domina algum assunto. Se é da área financeira, vai num cara financeiro, vai te ajudar. Se é na área de ministério, vai com alguém que tem experiência em ministério, ele vai te orientar, vai te ajudar. Você não precisa abraçar tudo que ele fala, mas é uma fonte. Olha, na vida, para crescer, você tem que ter uma mente aberta para o conhecimento, aberta para a sabedoria. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo, não, mas retém aquilo que é bom. Retém aquilo que é bom, escute bastante, se abra e retenha o que é bom, aquilo que te traz paz, traz clareza, faz sentido. Opa, isso daqui é bom. Deixa ele entrar, né? Deixa ficar na minha mente, deixa ficar nos meus pensamentos, deixa fazer parte da minha consciência, das minhas convicções, das minhas crenças. Tá? Uma outra coisa, não se acomode, né? Continue crescendo, amadurecendo e se desenvolvendo. Estude, vai à luta, aprenda, leia, assista vídeos. Hoje tem uma fonte, uma riqueza de informação, de conhecimento enorme. Tem tanto lixo na internet, mas tem muita coisa boa também. Tá? Então, Provérbios 11:14 fala assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Tá? Segurança para a tua vida, a multidão de conselheiros, busque conselhos. Alguém inventou essa frase aí, de se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Né? Essa frase é um lixo, é para te afastar de bons conselhos, de sabedoria, tá? Mas não é de qualquer um. Né? Conselhos de quem tem sabedoria naquela área que ele conhece. Já fui para pessoas que eu confiava muito, fui pedir conselho na área profissional, de carreira, tudo. Pô, um desastre, só falou besteira. Por quê? Porque não era a área dele. Ninguém sabe tudo. A começar pelo teu pastor. Ninguém sabe tudo. Né? O apóstolo. Ninguém sabe tudo. O presidente da República, o juiz do STF, ninguém sabe tudo. Tá? Então, busque aonde há aquela fonte de sabedoria naquele assunto que você está buscando. Tá? Quarto, aceitar feedback, follow-up, ouvir críticas. Tá? A palavra de Deus fala sobre repreensão, exortação e correção. Tudo isso é feedback. Tudo isso é fundamental para ativar a nossa consciência e os nossos pensamentos, nos colocar no prumo. É proteção para a tua vida. A gente se protege contra a correção, contra feedback, contra follow-ups, contra críticas. Se o cara não sabe criticar, não sabe falar, o problema é dele. Você faça bom uso daquilo que ele disse. Aproveita.
Ele pode ter sido uma anta de indelicadeza e de falta de sabedoria para te dizer alguma coisa. Faça bom uso, porque o sábio tem que ser você. Sábio é aquele que aceita, que ouve a crítica. Tá? Não quer dizer que você vai abraçar qualquer crítica e concordar com ela, mas você vai ponderar. Tem críticas que para você não fizeram nenhum sentido na hora, mas daqui a pouco alguém vai lá e fala a mesma coisa, e outro vai e fala também, né? Fala, bom, se eu não estou sentindo isso dentro de mim, que eu esteja fazendo isso, intenção, motivação, mas pelo menos é isso que eu estou comunicando para as pessoas. Então eu preciso melhorar minha comunicação. Eu preciso melhorar o que eu estou fazendo, na forma que eu estou me comunicando. Tá? Quinto, botei tudo junto aqui, na realidade cada um é um, né? Mas a gente tem honestidade, bondade, verdade e justiça. Tá? Veja, Deus quer transparência, cristalinidade, não inventa algo que você não é, não vive uma máscara, não vive uma persona, seja você. Porque a transformação precisa acontecer com seres que estão abertos, expostos. Transparência e cristalinidade. Eu sou isso e é isso que eu sou. Não como Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não, eu estou em constante desenvolvimento, nós estamos crescendo, aprendendo, amadurecendo, sendo corrigidos, nos tornando pessoas melhores e maiores. Então, tem um texto do Senhor falando com Sara, que Sara viu Deus falando com Abraão. Ela ouviu a conversa, né, atrás da porta assim, e Deus falou, olha, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. E Sara já estava lá com 90 anos. Né? Na realidade, 89. Ela, com 90, ela teve o filho Isaac. Tá? E ela riu. Mas ela riu assim, de achar essa piada, né? Deus falou, não, ano que vem eu vou voltar e Sara vai dar à luz um filho. Sara, escondida atrás da porta, deu uma risada. Obviamente não no nível que Deus pudesse ouvir, mas Deus não precisa dessa distância para ouvir. E ele foi lá e falou com Sara, Sara, por que você riu? E Sara, não ri não, tal. E o Senhor falou com ela, Sara, não é assim que funciona. É certo que você riu. Então, eu queria te dizer o seguinte, não é assim que funciona. Não é com mentira, não é com aparência, não é com falsidade, é transparência e cristalinidade, Deus vê tudo. E se você não crê em Deus, se não está nessa vibe, entenda uma coisa, a sua transformação só vai fluir na medida em que você também se abre para você mesmo e assume aquilo que você está sendo, para de se enganar. Para de dizer que não riu para você mesmo. Né? Para. Porque a transparência e a cristalinidade são um caminho para a mudança. Honestidade, bondade, verdade e justiça. Tá? Dinheiro fácil, né? A solução fácil para o casamento. O casamento não está bom, não sei o quê, faço sexo antes do casamento, que eu estou sentindo uma necessidade tremenda de sexo, aí sai, arruma outra, né? Termina o casamento, porque as DRs são muito difíceis, dá trabalho, então você está sempre arrumando um atalho para uma solução que acaba sendo o quê? Um rompimento de princípios que vão sempre trazer mais prejuízo para a tua vida, para a tua alma, frequentemente para as tuas finanças, para tudo que você é e tudo que você faz. Sexto princípio é a generosidade, que eu também chamaria de partilha. Tá? Qual é o princípio universal da partilha? Dar e receber. Servir e ser servido. A gente precisa aprender a servir e ser servido também. Tem gente que, às vezes, por orgulho, não aceita ser servido. Não preciso. Né? Eu não preciso nada disso, deixa comigo aqui. Então, na palavra de Deus está escrito assim, Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Em Filipenses 4,15, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Partilhar no dar e no receber. Tá? Esse sistema de ajuda mútua.
Tá? Lucas 6,38, deem-lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Então esse princípio da partilha, da generosidade, seja generoso em dar, ver a pessoa com dificuldade, se permita ser tomado por bondade, que haja empatia de você sentir a dor dela e poder ajudar. Às vezes você não está com muito, mas alguma coisa você pode ajudar. E aí você abre mão. E aí o que está escrito? Isso é um princípio. Na medida que você dá, você vai receber. Este é um princípio. O generoso estará sempre com o bolso cheio. O generoso vai ser abençoado com retribuição, tá bom? Entre nessa partilha de dar e receber. Se permita receber também. Não rejeite bênçãos, presentes, agrados, não rejeite. No livro Dar e Receber, eu vou ler esse texto aqui, Adam Grant, pesquisador e professor da Wharton School, reúne suas conclusões sobre os motivos pelos quais algumas pessoas chegam ao topo da escala de sucesso, enquanto outras permanecem na mediocridade. Ele explica que nas interações profissionais podemos atuar como tomadores, compensadores ou doadores. Tomadores são aqueles que se esforçam para extrair o máximo possível dos outros. Como diziam os antigos, a lei de Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Os compensadores se empenham em promover trocas equilibradas. Toma lá da cá, daqui que eu estou. Trocas equilibradas. E os doadores são aquele tipo raro de indivíduo que ajuda os outros sem esperar nada em troca. Com base nesses estudos pioneiros, Grant revela que, ao contrário do que esperava e do que muitos pensam, as pessoas mais bem-sucedidas, em sua maioria, nas mais variadas carreiras, não são as mais egoístas e implacáveis, nem as que agem com base no toma lá da cá. Não. Os que chegam mais longe são os doadores. De qualquer forma, você vai encontrar doadores com situações financeiras difíceis, porque este não é o único princípio, tá, de ser um doador. Existem vários, mas o doador, tá, ele está alimentando o dar e receber, né? A maior felicidade em dar. Então isso já mexe com o teu homem interior, com a tua satisfação de alma, do que em receber, tá? Mas também aquele que dá em abundância vai receber de volta em abundância, medida, sacudida, recalcada, abatida, tá? Vai atrair essas bênçãos de volta. Isso se refere a tudo. Se meu amor, vai receber amor. Se meu proteção, vai receber proteção. Se meu apoio no momento da dificuldade, vai ser apoiado no momento da dificuldade. Se meu dinheiro na vida de alguém, vai ser abençoado financeiramente, tá? Existe um princípio claro que não falha e nunca vai falhar, tá? Que o homem colhe aquilo que ele semeia. Você não colhe o que não semeia, você colhe o que semeou. Não adianta ficar se enganando, fazendo gracinha, eu sou o cara, não sei o quê, eu não merecia nada disso, não sei o quê. Claro, acontece um monte de coisas que às vezes são... Então, muitas vezes, vem situações difíceis, duras nas nossas vidas aí, que não são necessariamente correspondentes àquilo que nós semeamos, mas que são parte da vida, são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para a gente se tornar mais forte, conseguir superar, aprender a lidar com as dificuldades da vida e a luta, tá? Mas é uma coisa muito importante, essa generosidade. Isso vai trazer prosperidade, vai trazer bons retornos sobre a tua vida, vai te tirar do pouco e colocar no muito, né? A generosidade é um princípio que nos torna mais prósperos, mais abençoados em todos os sentidos, tá bom? Então vamos para o item 7, tá? Que é a dedicação. Tem uma passagem na Palavra de Deus que fala que a gente deve servir aos nossos clientes, aos nossos patrões, como se estivesse servindo ao Senhor, tá? Então, essa dedicação, essa energia de trabalhar, de gerar fruto, né? Muito importante a questão do trabalho na Bíblia, tá? O trabalho na vida do homem, independente de qualquer coisa, né? O trabalho gera provisão.
trabalho nos faz avançar, nos faz crescer, nos faz evoluir. E é preciso que haja essa energia, essa disposição na segunda-feira. Ah, que vida sacrificante, aqueles que odeiam a segunda-feira, que odeiam a terça-feira, que chega na quinta, já está imaginando a sexta, né? já quer o sexto, quando chega no domingo à tarde já começa a ficar deprimido. Né? É horrível viver assim. Tá? Então tenha determinação nos teus sonhos, nos teus propósitos. Busca aquilo que realmente seja uma missão de vida para você, algo que te traz realização, te traz prazer. Né? Mantenha o foco em ser sempre excelente, fazer o melhor, dar o seu melhor. Tá? E seguir no autodesenvolvimento, né? Continuar estudando, continuar crescendo, continuar amadurecendo. Né? Às vezes a gente tem tantas chatices na vida, né? Tantas infantilidades, a gente vai se tornando, às vezes fica mais velho, fica mais chato. Né? Não, vai jogando fora essas chatices, deixa o amadurecimento cobrir a tua vida, deixa o amadurecimento te tornar mais leve, mais flexível. Né? Isso vai te trazer contentamento, vai te trazer mais satisfação de viver, de estar existindo, satisfação na segunda-feira. Né? Tem algumas pessoas que, em algum momento, decidiram para elas mesmas, segunda-feira vai ser o meu melhor dia da semana. Começa uma nova esperança, novas perspectivas, novas possibilidades. Né? Vamos à luta, vamos fazer outra coisa. Se você está num trabalho rotineiro, você pode inventar alguma coisa fora do teu horário de expediente, ou mudar de emprego, ou buscar o empreendedorismo. Né? Só não fica nessa vida, segunda-feira. É uma vida muito triste, muito vazia, muito infeliz. Né? Deus falou em algum momento para Josué, que assumiu a função de Moisés, para levar o povo a tomar a terra prometida. Né? Ele falou, olha, Josué, estarei contigo para onde você for. Tá? Vou estar contigo. Então, somente seja forte e corajoso. Né? Então, você ter a coragem para superar os medos, medo de desafio, medo de encarar um recomeço, medo de começar, medo de fracassar. Não, coragem, vai à luta, toma as decisões que tem que tomar. Né? Coragem para arriscar, coragem para viver, não se encolhendo diante do medo, medo de fracasso, medo de falar em público. Olha, veja, o medo, por exemplo, ele nos protege de alguma forma. Tá? Porque você vai lá, não anda na beira do precipício, você pode morrer, você pode ficar aleijado, pode estragar toda a tua vida. Então você não vai lá para perto. Agora, quando a pessoa já está a 10 metros do precipício, ali não vou nem subir daquele negócio. Tá? O medo está te controlando, o medo está decidindo por você. Você não pode ser controlado pelo medo. O medo é teu servo para te ajudar a manter a lucidez, a fazer a coisa certa, a não assumir riscos desnecessários, não fazer loucuras por nada. Tá? O medo é o que te preserva. Então fica firme, não caia nessa, tá bom? Domine os seus medos com coragem. Coragem, coragem. Fundamental, essa determinação, foco para chegar onde você quer chegar, lutar pelo aquilo que você sonha. 8º princípio, perdão versus mágoas. Perdoar e pedir perdão. Olha, o orgulho, né, como já dissemos antes, ele nos impede de pedir perdão. A gente se sente... Todos nós temos um nível de narcisismo, né? Mas quando a pessoa é muito orgulhosa e tal, ela desenvolve, se cobre, se protege de tal forma, né, que a impede de assumir erros. Não, você quem começou. Eu errei por causa disso, eu fiz por causa disso. Justifica o erro, racionaliza o erro. Né? E é horrível, tem pessoas que você vai pedir perdão, você pede perdão para ela, ela não pede perdão pelo que te magoou. Ela só ouve o teu perdão e ainda às vezes reclama mais do que você fez. Né? Então, quando você vai pedir perdão, você tem que estar preocupado em fazer a tua parte. Se a outra não vai te pedir perdão, tudo bem. Né? Tem algo que é importante você pontuar, porque aquilo está se repetindo várias vezes, pontua, olha, eu não gosto quando você fala assim comigo, quando você faz isso. Tá? Eu fico magoado, fico incomodado, me faz mal. Então eu te peço para parar, para não fazer mais. Tá? Então você pontua em toda a paz, evitando conflito, evitando briga, evitando avolumar sentimentos negativos entre um e outro, né? Mas vai lá e acerta. Como diz Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas ou reclamações que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tá? Isso é muito bom, porque, veja,
A mágoa com desejo de vingança é uma porta fechada para um futuro abençoado, para uma vida mais feliz e promissora. É uma porta fechada, a mágoa atrapalha tudo. Coração ressentido, a pessoa fica presa, travada. A mágoa, depois que ela toma conta do seu coração, você não tem mais, ela deixa de ser seletiva. Eu quero, essa pessoa não perdoa, aquela eu perdoo. Não, a gente vai começando a ficar cada vez mais não perdoador. Se magoou com um, se magoou com outro, se magoou com outro, nossos relacionamentos ficam dificultados, relacionamentos fechados, acaba a tua network, fecham-se portas de possibilidades de negócio, de trabalho, de crescimento, de apoio mútuo, portas são fechadas, sabe? É um caminho contrário. Siga esse princípio de perdoar e pedir perdão. Tá? Se livra das mágoas. Se livra das mágoas. Isso vai abrir portas na tua vida. E isso é um princípio para uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de contentamento. Tá bom? A mágoa é basicamente alimentada pelas nossas memórias. A gente fica se lembrando e lembra de novo, e aquela memória tem uma emoção junto com ela, uma memória visual com uma emoção. Eu fico com raiva, fico ressentido de novo. Aquela pessoa já foi embora, não está nem mais aí para você. Às vezes nem sabe que te magoou, ou nem lembra, e você está lá mantendo ela ali no teu cotovelo, né, na tua nuca aqui, um elefante atrás da orelha, pesando na tua alma. Olha, frequentemente, se não sempre, perdão é muito mais uma questão para você que precisa perdoar, para nós que queremos perdoar, do que para aquele que me magoou. Porque aquele já foi, mas quem está me ferindo agora não é mais ele. Sou eu com as minhas memórias e alimentando a minha mágoa. Tá? Então, joga isso fora, está travando a tua vida, está te atrapalhando um monte de coisas. Né? Não deixa isso continuar na tua vida. E vamos para o princípio 9. Lembrando que tem vários princípios aqui, né? Poderiam ser citados. Eu estou citando esses 9, vou citar mais um no final, tá? Mas existe na Bíblia detalhados princípios sobre como conduzir a família, como conduzir a educação de filhos, vida profissional, tudo. Mas eu estou passando alguns que são fundamentais e servem, se aplicam em todos esses setores, essas áreas das nossas vidas. Tá? Relacionamento, vida profissional, vida financeira, casamento, família, relacionamento conjugal. Aqui tem um oceano de alimento e de vitamina para você vitaminar toda a sua vida. Tá? Para uma vida abundante, uma vida mais próspera, uma vida de sucesso. E vai te trazer muito contentamento. Compaixão e amor. Né? Não julgar, não criticar, não comparar, não condenar pessoas. Tá? Hoje em dia a gente fala muito de amor, mas continua julgando demais, criticando demais, condenando demais, avaliando ou medindo demais as outras pessoas. Com a medida que julgares, vos julgarão também. Não julgueis e não sereis julgados. Tá? Então, na medida que a gente vai se tornando mais intelectual, vai desenvolvendo o intelecto, junto com isso a gente faz crescer também o nosso senso crítico, do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Né? E frequentemente usamos essa habilidade que é boa de uma forma errada, julgando comportamentos e aparência dos outros. A gente fica julgando, julgando, julgando. A igreja hoje ela tem um ranço muito forte do farisaísmo judaico, lá de trás, que Jesus repreendeu tanto. Vida de aparência, vida externa, e a condenação, né? Tá imundo por dentro, mas vive uma aparência de estar tudo certo. Né? Então, a gente tem essa tendência condenadora. Né? A sociedade também é muito radicalizada, né? Muito polarizada, influenciada também pelos algoritmos, né? que nas nossas mídias você só ouve o que você gosta. Porque o que você não gosta, os algoritmos param de te mandar. Então você não ouve opinião diferente, opinião contraditória. E não ouvindo contraditório, você fica radicalizado numa posição sem sequer entender por que uma pessoa tão inteligente, como determinado fulano, ciclano, pensa dessa forma tão diferente da minha. Né? A gente para de avaliar, a gente para de crescer nesse sentido. Tá? Jesus trouxe um exemplo de um estado de compaixão em inúmeras atitudes, mas uma aqui eu queria chamar a atenção.
tá? Que é a da mulher adúltera. João 8, de 1 a 11. Tá? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, que já tinham muitos pecados acumulados, né? Foram saindo primeiro, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse: Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Isso não quer dizer que ele apoia o pecado, ele apoia o erro. Não, ele falou para a mulher: vai, não peques mais. Né? Eu não estou aprovando o adultério, pelo contrário. Mas o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Então você que conhece ou não conhece ele, saiba que sempre haverão novas oportunidades. Sempre haverão novas oportunidades para se reerguer, para se levantar, com coragem. Tá? Com coragem. Veja, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E a lei de Moisés foi dada por Deus para Moisés. Então Jesus não ia contrariar a lei de Moisés, só que com um detalhe. A lei foi passada para mostrar o quanto os homens estavam errados desde que se afastaram de Deus, quando estavam distantes, e como é que isso era sério. Tá? Nenhum homem é capaz de cumprir a lei. O apóstolo Paulo falou: ninguém consegue cumprir a lei, ninguém vai obedecer toda a lei, pela lei ninguém vai ser salvo. Por isso que precisou de um Messias, um Salvador. Né? Então, o objetivo da lei era na fase da infantilidade e imaturidade dos judeus, né, que não conheciam nada de Deus, eles terem regras claras, como se dá para uma criança. Isso não pode, aquilo pode, isso faz, aquilo não faz. Na medida que a criança vai crescendo, vai amadurecendo, chega uma fase e não dá para dizer isso. Não, você ensina princípios para a criança. Princípios de vida, de alimentação, de tratamento, de relacionamento, de comportamento. Princípios. E Jesus passou o principal princípio de todos, né? Quando ele disse: olha, você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você cumpriu toda a lei e os profetas. Então ele resumiu tudo em princípios, tá? Como esses que nós estamos passando aqui. Tá? Então são princípios. Tá? E esse é o princípio da compaixão, né? De dar para as pessoas novas oportunidades também. Não sair condenando, julgando, não. Tenha compaixão, tenha misericórdia. É uma história que você não conhece, ela veio de uma origem que você não faz ideia. Tem pessoas que às vezes parecem muito loucas, têm uma comunicação que nos assusta, mas o que elas estão querendo dizer com aquilo? Né? Às vezes é difícil para o marido ficar ouvindo tanta reclamação da mulher, mas o maior ato de amor do marido que cura muito casamento é parar lá e ficar ouvindo as reclamações. Tem coisas que às vezes você não vai poder fazer nada por aquilo, mas muita dessa linguagem de reclamação não é contigo. Mas ela está insatisfeita, ela está infeliz, e ela precisa desabafar com alguém, você é o marido. E a forma que a mulher, em geral, tem de desabafar é reclamando das coisas. É assim. E a gente precisa absorver e entender, não é tudo comigo. Porque às vezes o homem entende o quê? Ela não me aguenta mais. Né? O casamento acabou, pelo amor de Deus, daí não funciona. Né? Mas não, é a linguagem. Tá? A linguagem é diferente. Então precisamos desse espírito. Veja, Jesus não saiu dizendo direto para os caras: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles chegaram naquela turba, aquela bagunça, homens nervosos querendo apedrejar aquela mulher adúltera, até um volume elevado de machismo nessa história toda, né? A mulher envergonhada, desesperada. Jesus não falou, talvez se ele falasse num primeiro momento, ia dar ruim. Mas não, ele continuou escrevendo no chão, na areia. Aquilo foi um curto-circuito na cabeça daquela multidão.
Quando a pessoa está assim numa vibe, você fala um negócio que ela não entende, não bate, dá um curto-circuito. E aquilo muda o estado emocional, dá uma travada. Depois de algum tempo, eles insistiram, aí Jesus foi lá e falou. E aconteceu o que aconteceu. Tá? Então, nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir o que a gente tem para dizer. Seja mais estratégico na sua comunicação, no seu amor. Tá? Encerrando essa palestra de hoje, eu queria que é para cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, incrédulos, tá? É para todo mundo. São princípios de um manual de vida abundante. O que precisa fazer? Então, aquele que construiu, criou o homem, mandou um manual. Esses são os princípios. Faça assim, você vai se dar bem. Não faça isso, você vai se dar mal. E tem um último princípio que eu queria trazer hoje, que eu gostaria de animar a todos, crentes e não crentes, congregadores de igreja ou não, que você se conecte todas as manhãs com a fonte de toda a vida, com Deus. Pegue uma Bíblia na internet, leia, vai lá, por exemplo, o Evangelho de João, lê Gênesis e João ao mesmo tempo, vai lendo um e lendo outro, um capítulo de cada um. Vai todo dia ler um pouco. Ora, entrega seu dia a dia para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque esse é um dos princípios fundamentais de qualidade de vida, o princípio de prosperidade, de abundância. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vai fundo nisso aqui. É bom demais. Funciona. Tá? Acorda de manhã e vai buscar, ler a palavra. Não estou te chamando para congregar numa igreja, para religiosidade, não. É de transparência, cristalianidade. Se abre. Mostra quem você é. Fala o que você pensa. Deus se agrada da verdade do íntimo. Tá? Se abra para você mesmo nesses momentos. Tá? Assuma aquilo que não está legal, que não está bem. É um tempo que você tem de sinceridade plena, tá? De abertura total e de ação de Deus, que a sabedoria se revela, se manifesta, se ensina nesses momentos da verdade do íntimo, vindo à tona e sendo transparente, cristalizada para fora. Tá? Eu oro então a Deus, peço a Deus pela tua vida, a vida de todos aqueles que assistiram essa mensagem, tá? Para que sejam sábios, que consigam praticar o máximo desses princípios e terem uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de sucesso, como com todos esses princípios que a gente aprendeu aqui hoje, princípios de vida. Tá bom? Um beijo grande, Deus te abençoe e até a próxima.